nessa noite em nome de Jesus. Deus, toma a pregadora nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha usar ela de uma forma tremenda, maravilhosa, poderosa, no sobrenatural, em nome de Jesus. Toma a boca dela, livra ela da retaliação. Livra a casa, livra a família, meu Deus. E tudo que não presta, que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, meu rei. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, a partir do 17. Mateus 5. Encontraram? Amém? Glória a Deus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei nos reinos dos céus. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, está aqui tua palavra, Senhor Deus, em concordância com a oração que foi feita pela minha vida. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, perdão dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados cometidos contra ti, contra o meu próximo, se falei algo, se fiz algo que desagradou o Senhor, Pai. Que o Senhor possa me limpar, me perdoar, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dê, meu Pai, instrução através da tua palavra. Nos dê o discernimento, entendimento da tua palavra, Senhor Deus. Eu lhe peço e lhe clamo, ó Pai, que nenhum que adentrou essas portas venham sair daqui da mesma maneira, mas que venham sair daqui cheios da tua palavra, da tua presença, Pai. Continue falando conosco, Senhor Deus. Repreenda todo roubador de mensagem, Pai. Acampa os teus anjos ao redor, meu Pai, da nossa vida, do nosso lar, Senhor Deus, em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos e lhe clamamos. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Pai. Graças te damos, Senhor. Graças a Deus, Meditando na palavra, meu Rei. pedindo ao Senhor uma palavra a qual eu pudesse trazer para os irmãos e a mim também, porque eu falo que o Senhor fala muito com a gente até que, né, em cima do grupo. O Senhor fala primeiro com a gente através da palavra, a gente está ministrando e o Senhor está ministrando conosco, Ele me deu essa palavra. Que o Senhor, Ele não veio, né, para destruir a lei nem os profetas, mas Ele veio para cumprir a lei, para mostrar que a lei era para ser cumprida. E aqui nos diz através da palavra que não pode se omitir nada da palavra do Senhor, que tem que se cumprir tudo. E qualquer que violar os mandamentos, por menor que seja, será chamado menor. E aquele que ensinar também errado, né, será chamado menor. Mas aquele que cumprir os mandamentos, aquele que ensinar o que é certo, né, será chamado grande no reino dos céus. Porque, né, a nossa justiça é a justiça do Pai, é a justiça do Senhor. E o Senhor nos mostra através dessa palavra que é possível cumprir a palavra do Senhor. Por isso que Jesus veio como um homem, para cumprir a lei, mesmo sendo maior que a lei, mesmo sendo maior que o sábado, mesmo sendo maior que o templo. O Senhor, Jesus, ele veio cumprir, para mostrar que como homem é possível cumprir os mandamentos do Senhor. E nós, né, conseguimos cumprir esses mandamentos. O Senhor, ele é maior do que qualquer coisa. Isso nós vemos na palavra. Ele é maior do que a lei, ele é maior do que tudo, né? Então Mateus 12:6 nos diz que o Senhor, ele é maior que o tempo. Pois eu vos digo, né, a Bíblia fala que ele é maior que a lei. Nos diz assim: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o tempo.
Porque aqui eles ficaram questionando por que Jesus, ali quando ele e seus discípulos tiveram fome, eles vieram ali comer, ali apanhar as espigas e comer. Por que ali eles não cumpriram a lei, já que Jesus falou que ele veio cumprir a lei? Jesus lá no versículo que lemos anterior, 5:17, nos diz que Jesus veio para cumprir a lei. E porque ele não cumpriu a lei do sábado. Eu entendo nessa palavra a qual o Senhor ministrou ao meu coração, que aqui o Senhor nos diz através dela que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele quer misericórdia. A misericórdia, ela está acima da lei. Aleluia, Pai. Quando você tem misericórdia por aquele que tem fome, você não vai deixar uma pessoa no sábado, se você está cumprindo as leis, passar fome, necessidade. Se bater no seu portão, você vai alimentar. Então, maior que este mandamento, o sábado é o quê? Que Jesus veio nos mostrar. Que no sábado é para ter misericórdia. É para visitar os enfermos. É para alimentar aquele que tem fome. Aleluia. Porque a misericórdia é o que o Senhor quer na nossa vida. Muitas das vezes nós damos sacrifícios, mas não temos misericórdia com o nosso próximo. Verdade. Nós não temos misericórdia com aquele que tem fome, com aquele que tem sede, com aquele que está nu, sem vestes, com aquele que necessita de uma palavra. Nós não temos a misericórdia, nós não temos o amor ao próximo. E o Senhor Jesus nos mostra através dessa palavra que o Senhor, ele quer misericórdia. Aqui nos diz no versículo 7: mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Ele era o Senhor do sábado. E ele veio nos mostrar que é para ter misericórdia. Nós temos que cumprir a lei, mas com misericórdia, com amor no coração, com empatia. Ele diz sentir a dor do outro. E nós precisamos estar cada dia alicerçados no Senhor. O Senhor, ele quer isso de nós. Ele nos chama a isso, a um arrependimento, a um coração quebrantado, a um coração que está disposto a perdoar o irmão, a obedecer os mandamentos. Aleluia, os fariseus, eles se achavam grandes porque cumpriam toda a lei, cumpriam à risca a lei, mas eles não tinham misericórdia. Eles não tinham misericórdia com o próximo, não praticavam a justiça. Nós vemos através da palavra em Mateus 23, no versículo 23, que nos diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizima a hortelã, o endro, o coinho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Aqui nos diz, através dessa palavra, que os fariseus, eles cumpriam a lei, mas eles não tinham misericórdia, eles não tinham fé, porque eles não criam que Jesus tinha vindo para morrer no nosso lugar, que Jesus tinha vindo para poder cumprir os mandamentos e morrer no nosso lugar, levar os nossos pecados sobre si, e ali nos deixarmos, livres da prisão do pecado, da prisão ali a qual nos amarrou por tanto tempo, de fazer a vontade da carne e não a vontade do Senhor. Então Jesus veio para isso, e os escribas, eles não aceitavam, eles queriam sempre achar um erro em Jesus. Mas Jesus sempre, através da palavra, ele mostrava que o Senhor é muito maior do que aquilo que pensamos. Que o Senhor, ele é misericordioso. Somos merecedores, mas pela graça do Senhor nós somos salvos. Pela graça do Senhor, nós somos ali lavados e remidos. E isso nos dá o direito de pecar? Não. Porque muitos pregam isso. Jesus já levou sobre si. Ele já sabia que você ia pecar, os pecados que você vai cometer ainda. E ele já levou esses pecados. Quando você morrer, já está salvo ali, porque o Senhor levou sobre si. Mas não, nós temos que cumprir a lei, porque antes éramos escravos de quem? Do pecado. Eu já até preguei sobre essa palavra que está em Romanos 6, no versículo 14, a partir do 14, que nos diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitos pegam esse versículo isolado e ali dizem que podemos pecar, que nós podemos continuar no erro, que podemos praticar injustiça e iniquidade, porque Jesus já levou sobre si. Mas não é dessa forma que nós vemos na palavra, porque nos diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós
que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina o que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então aqui nos diz que nós somos servos da justiça, da misericórdia, da fé, do amor, que isso são os frutos do Espírito, a qual ali transborda sobre a nossa vida, quando nós praticamos a lei do Senhor. Glória a Deus. O Senhor tem frisado muito, eu tenho notado nas pregações, a qual eu tenho feito, sobre essa parte do perdão, do julgamento, de olhar, né, para o outro, mas olhar para si próprio, da gente se examinar ali, e não julgar o outro pelo pecado dele, porque o Senhor vai condenar cada um no seu pecado, se você não se arrepender. O meu pecado não é maior do que o do outro, e o joio ele é separado do trigo, é no momento da colheita, não é antes, para que ali não venha tirar, né, o trigo do meio ali, achando que é joio. Então é no momento da colheita, não é no momento que eu quero, no momento que você quer, que o joio vai ser tirado do meio. É no momento que o Senhor resolve ali fazer a ceifa, que já está pronto para ser colhido, a qual ele lançará o joio no fogo para ser queimado, e o trigo ali vai germinar e dar mais frutos. O trigo ali será guardado para alimentar. Então nós temos que entender que Jesus veio para cumprir a lei, para nos mostrar que a misericórdia é muito maior do que o sacrifício. A fé no Senhor é muito maior que o sacrifício. A obediência no Senhor é muito maior que o sacrifício. Muitas das vezes nós pensamos que nós fazendo o sacrifício, nós, né, ali estamos só fazendo, jejuando ali no sacrifício, nós vamos obter ali o perdão, o amor do Senhor, não é na obediência. Nós vemos que Deus ele tinha prometido a Saul um reinado inteiro, para a vida eterna, para os seus descendentes, mas Saul desobedeceu e perdeu o reinado para Davi. Então o Senhor ele tira assim da nossa mão e dá para outro. Quando você desobedece, ele coloca outro sim no lugar. Porque nós vemos que ele fez isso com Saul. Saul era para ter a geração dele ter continuado, mas não. O que aconteceu? A desobediência tirou o reinado dele e levou ele à morte prematura ali, e os seus descendentes perderem ali a oportunidade de reinar. Nós vemos também na palavra de Salomão também, o reinado foi tirado do seu descendente, deixado acho que somente para um. Por quê? Por causa da desobediência, porque foi servir outros deuses. Muitas das vezes nós achamos que o nosso pecado não tem consequência, mas tem. O nosso pecado ele vai para a geração futura. Nós ali, através do nosso pecado, atrapalhamos uma geração inteira dos nossos descendentes. Então nós temos que nos examinar todas as vezes. Nós temos que olhar que o que estamos fazendo ali, pode ser que eu não estou vendo a consequência acontecer na minha vida agora, mas na minha geração futura vai colher os frutos que eu estou plantando. A minha geração futura, eles falam que, né, o pecado do pai não atingirá os filhos, se o filho se render ao Senhor. Porque se ele continuar no erro, no pecado também, a geração vai continuar ali se perdendo. Por isso que nós devemos, meus pais, meus antepassados pecaram, mas eu não vou pecar, eu vou servir ao Senhor, eu vou obedecer ao Senhor. Aleluia. Nós vemos através das palavras que o povo de Nínive, eles foram salvos, mas a geração que veio depois voltou ali a pecar contra o Senhor e foi destruído. Nínive foi destruído. Então nós vemos que os ninivitas que se arrependeram, eles vão ressuscitar ali junto com aqueles que creem, né? Eles vão ali ressurgir junto com os que creem no Senhor no último dia e vai nos julgar. Vai nos julgar. O Senhor nos fala através da palavra. Mateus 12, 41. Que eles, ali por causa do seu arrependimento, eles foram salvos. Então o arrependimento, quando a pessoa se arrepende verdadeiramente do Senhor, o Senhor salva, o Senhor livra do fogo do inferno. Nos diz aqui em Mateus 12, 41, os ninivitas,
ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui nos fala, eis que está aqui quem é maior que Jonas. Jesus é muito maior que Jonas, e trouxe a palavra àquele povo de arrependimento, e o povo não quis escutar. E muitos hoje também não querem escutar, não querem se arrepender, querem bênçãos. Você tem promessa, Deus tem algo para fazer na sua vida, você vai ser isso, vai ser aquilo, mas não te diz que você precisa se arrepender, você precisa se limpar, você precisa mudar de conduta, porque senão não vai se cumprir. Traz morte prematura. Muitos jovens, muitas pessoas morrem antes de cumprir a promessa. Por quê? Porque o Senhor fez ali que eles perdessem a promessa, não eles mesmos, pelas escolhas, por não mudar a atitude, por não mudar a vida, por não ter arrependimento. O que nos traz a promessa na nossa vida ser cumprida é o arrependimento. Não é nós continuarmos vivendo no erro, achando que o Senhor vai continuar dando chance. Uma hora o inimigo pede a sua alma e o Senhor deixa, porque você não quer se arrepender, não quer fazer o que o Senhor já te pediu, já te falou para ser feito. Você sabe o que precisa ser feito, mas não quer renunciar. Nós precisamos renunciar à nossa carne. Jesus renunciou, ele poderia ter vivido como ele queria, mas ele decidiu obedecer até a morte de cruz, ser obediente. E se você tivesse que obedecer como Jesus até a morte de cruz, se você fosse ser crucificado como Jesus foi, você ia querer obedecer ao Senhor? Só que essa graça, ela é de graça. Você não precisa ser crucificado, mas você precisa se arrepender e mudar a sua conduta. Aleluia, meu Deus. Você precisa mudar as suas atitudes para que você possa ali receber a promessa do Senhor. A promessa está demorando, mas o que eu tenho feito? Glória a Deus, aleluia, meu rei. O que eu tenho feito para ela se cumprir na minha vida? O Senhor, ele não despreza um coração contrito e arrependido. Essa é a palavra que ele nos diz lá em Salmo 51:16. Ele não despreza um coração arrependido, contrito, um coração que se derrama nele, se arrepende, fala: Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei, Senhor, mas estou aqui arrependido, querendo aqui ser transformado pelo Senhor, renunciando a minha carne, o meu eu. Nos fala aqui, Salmo 51:16. Pois não desejas sacrifício, senão eu daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. O coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Aleluia. O Senhor não despreza. Ele mais uma vez nos diz que Ele não deseja sacrifício, Ele deseja obediência. Se a gente olhar na palavra, tem várias passagens que nos diz que o Senhor, Ele não deseja sacrifício, Ele deseja obediência. Glória a Deus. Obediência. Ele deseja que você seja obediente. Ele deseja que você seja misericordioso, que você dê frutos de arrependimento. Produz fruto de arrependimento. Quais frutos você tem produzido? Eu não estou falando de ganhar almas para Jesus. Eu estou falando frutos na sua vida, de arrependimento. De que você tem arrependido na sua vida? O que você tem renunciado? Quais são esses frutos de arrependimento na sua vida que você trouxe hoje para o Senhor? Mateus 3:8 nos diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Quais são os bons frutos? É o fruto de arrependimento. É os frutos do Espírito fluindo na sua vida. Mansidão, amor. Aleluia, meu rei. Glória a Deus. Renúncia. Não é fácil renunciar. Glória a Deus. Vocês aleluia. acham que, nós como servos do Senhor que pregamos a palavra, nós também não temos os desejos que nós temos, mas nós temos que renunciar todos os dias. Aleluia. Todos os dias. Porque somos seres humanos. E as nossas vontades, elas não podem ser maiores que a vontade do Pai.
Nós temos que pesar na balança a consequência depois desses atos que nós fazemos. Tudo nós temos que colocar na balança. Como foi falado, não precipiteis. Analisa, pensa. Porque nós fazemos as coisas precipitadas, acaba que nós vamos fazer coisas que não devíamos ter feito. E o arrependimento, ele é muito pior. Muitos falam assim, é melhor arrepender de ter feito do que se arrepender de não ter feito. Eu prefiro arrepender de não ter feito. Aleluia. Pensar lá e falar, não, bom que eu não fiz. Porque imagina que você faça depois arrependimento, aquela dor, aquele arrependimento de ter, colher depois as consequências daquele pecado, daquele erro. Muitas das vezes pode ser um erro, um pecado fatal. Porque pode tirar uma vida. E a qual ali você vai remoer pro resto da sua vida. Verdade, Pástor. Então por isso que nós devemos todos os dias nos analisar e olhar nessa palavra a qual Jesus falou: eu vim para cumprir a lei, para mostrar que é possível cumprir a lei, que é possível eu renunciar ao pecado, é possível mudar a conduta, mudar a direção. Jesus chorou, pediu ao Senhor: afaste de mim esse cálice, se possível. Mas ele sabia que nós precisaríamos desse sacrifício que foi feito. Para hoje nós estarmos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, para que ela venha gerar em nós frutos de arrependimento. Glória a Deus. Gerar em nós ali um amor incondicional, mesmo por aqueles que nós julgamos não serem merecedores, que nos feriu, que nos machucou. Fácil não é, como eu sempre falo, fácil não é para ninguém. Perdão, se liberar perdão é muito difícil. Mas o Senhor, Ele é possível fazer no nosso coração que a gente consiga liberar. Liberar perdão, você tira, na verdade, a sua algema que te prendia na pessoa. Às vezes a gente fala, não vou perdoar, você está achando que você está castigando o outro. Você está se castigando. Você está se prendendo a uma pessoa, se prendendo na sua vida ali, porque você não consegue esquecer, porque não é esquecimento que eu digo, mas não consegue parar de sentir dor. A dor daquilo que te fizeram, você não consegue parar de sentir, por quê? Porque eu me prendo àquela pessoa, eu não libero aquela pessoa. Quando eu perdoo, eu libero. Aleluia. Aquela pessoa, eu libero ela, aí o Senhor vai me limpando, me moldando, e não dói mais, fica uma cicatriz. Eu lembro que ela me feriu, que me machucou, mas agora é somente uma cicatriz que não dói mais. Nós precisamos liberar perdão. Glória a Deus. Liberar perdão, principalmente, eu falo, para os pais, porque muitos filhos não liberam perdão para os pais. Verdade. Ah, porque meu pai era isso, fazia aquilo. Honrar pai mesmo você sabendo o jeito que ele ia, mas você continua honrando, respeitando, amando. Aleluia. Porque o máximo que ele sabia fazer é o que ele recebeu, foi o que ele te deu. Porque muitas das vezes nós julgamos. Poderia ter feito diferente? Poderia. Mas às vezes a pessoa não consegue. Porque foi criada daquela maneira. Então ela vai dar aquilo que ela recebeu. Não tem como eu dar aquilo que eu não recebo. A não ser que eu permita que o Espírito Santo venha me dar tudo aquilo que não me deram no mundo. E o Senhor vem me dar e eu vou saber retribuir aquele amor do Senhor, a qual Ele me deu. E aí eu vou retribuir aquele amor. Aleluia, Pai. Do Senhor. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor nos diz aqui em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós precisamos ser mansos, humildes. Nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração que se arrepende, um coração ali que olha para o Senhor e olha para dentro de si e fala: como eu sou sujo e não sou digno do Senhor. Como eu sou perto desse Deus maravilhoso, com o meu pecado, com o meu erro. Acaba que nós não vemos mais o erro do outro, porque nós olhamos para dentro de nós e vemos que temos tantas falhas, tantos erros, tantos pecados, que não somos merecedores do amor do Senhor. Mas Ele nos perdoou, Ele nos amou tanto que enviou Jesus para cumprir tudo o que era para mim e para você sofrer, porque nós estávamos condenados antes de Cristo vir. Nós já éramos condenados à morte, mas Jesus, Ele veio e nos livrou
da morte, deste peso da morte, e nos trouxe a vida eterna. O Senhor nos diz mais uma vez na palavra, em Mateus 9:13: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Aprendei o que é misericórdia quero e não sacrifício. Qual que é a misericórdia que o Senhor quer? É de você buscar o pecador, ter misericórdia com o pecador, para que ele venha se arrepender, para que ele venha se lavar, se limpar, assim como o Senhor te buscou um dia. Assim como o Senhor não te julgou pelo seu pecado, mas Ele falou: venha como estás, e aqui eu vou te limpar. Aqui, através da palavra, eu vou te convencer do pecado. Aqui, através da palavra, eu vou te renovar, eu vou te restaurar, eu vou te ensinar. E é assim que o Senhor faz a nossa vida. Ele não veio para quem é justo, Ele veio para quem é pecador, para quem está no erro, para quem está no pecado, para que venha se consertar com Ele. Porque é isso que Ele quer para a nossa vida. Ele não veio para quem se acha justo, para quem está ali andando certinho. Não, Ele veio para o pecador mesmo. Jesus, Ele ia atrás dos pecadores ali, dos que estavam enfermos por causa do pecado. E Ele sempre dizia: vai, não peques mais, a tua fé te curou. E muitas das vezes, até mesmo nós oramos para as pessoas, mas sem perguntar ali, sem pedir a ela que se limpe. Se arrependa no Senhor e vamos orar para que o Senhor venha te sarar, te curar. E a pessoa se arrepender do pecado e o Senhor vir fazer a obra na vida dela. Nós temos que primeiro perguntar. Isso eu aprendi com meu pai, que toda vez que ele vai orar, mesmo quando eu era católico, ele sempre, quando ia orar, ele falava: vamos orar para essa enfermidade, Deus curar ela. Então, se arrepende do seu pecado, se limpa perante o Senhor, e agora vamos orar. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa quer oração, mas ela não quer se arrepender. Ela quer continuar no pecado, continuar no erro, e não quer se arrepender. E muitas das vezes nós oramos e a vida não muda. Por quê? Porque a pessoa não tem arrependimento. Ela quer o abençoador ali que está abençoando, mas ela não quer fazer ali a parte dela. Ela só quer as bênçãos do Senhor. Mas nós que queremos a bênção do Senhor, nós precisamos primeiro nos arrepender, nos limpar. Isso significa que eu arrependi, não preciso me arrepender mais. Todos os dias nós precisamos de arrependimento, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós precisamos nos lavar no Senhor, porque nós precisamos estar limpos quando Ele vier. E o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Oséias 6,6 nos diz que o Senhor fala mais uma vez: pois misericórdia quero e não sacrifício. O Senhor quer misericórdia, o Senhor quer arrependimento, o Senhor, Ele quer um coração contrito e arrependido. O Senhor, Ele te quer não pela metade, Ele te quer inteiro. Ele não quer você servindo aqui um dia e servindo ao mundo no outro, não. Ele não quer você tirando 2, 3 horas para servir Ele, o resto do dia para servir o mundo, não. Ele quer o seu dia integral servindo a Ele. Você está limpando uma casa, você está servindo ao Senhor, adorando a Ele. Você está fazendo ali, conversando com alguém, você está glorificando ao Senhor, porque a palavra nos diz: tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. Então é o dia inteiro glorificando ao Senhor. É de manhã pedindo a Ele que venha te conduzir, à tarde pedindo a Ele para continuar te guiando, à noite ali se arrepender, e na hora que vier aquele pensamento intruso na sua mente, dali daquela ferida que te fizeram, te magoaram, te rejeitaram, é nesse momento que você fala: Senhor, eu não quero esse pensamento, eu entrego nas tuas mãos essa causa, eu entrego nas tuas mãos quem me feriu, e lhe peço que o Senhor venha me restaurar a paz, para que eu venha, meu Pai, servir a Ti integralmente, para que eu não venha, Pai, olhar lá para trás, para que eu não venha pecar contra Ti, Senhor Deus. Graças a Deus, aleluia. Então, Senhor Deus, eu lhe peço, o Senhor tem que falar: eu lhe peço, todos os dias, me lava, Senhor Deus, me limpa. Glória a Deus. Eu preciso ser curado, eu preciso ser limpo, eu preciso ser sarado. E assim o Senhor, Ele vai fazer na sua vida.
Deus, Ele vai usar a sua dor, como eu sempre falo, para curar outras pessoas. Aleluia. O Senhor vai usar ali onde você foi ferido e machucado para curar outras pessoas. É onde mais te dói que o Senhor vai te usar, te capacitar. Aleluia, meu Deus. Não temas o que o mundo possa te fazer, mas tema que você possa perder a salvação. É isso que nós temos que temer, perder a salvação, porque isso aqui é passagem. Isso aqui é passageiro. E eu te garanto que se você colocar o Senhor à frente de tudo na sua vida, você não vai se arrepender. Nas renúncias que você fizer hoje, lá na frente você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. As promessas sendo cumpridas. Pode ser que você comece a renunciar hoje, comece a acontecer um turbilhão de coisas na sua vida. Aquilo é o inimigo tentando te paralisar, tentando fazer com que você não conclua, que você não sirva ao Senhor integralmente. Porque você vai pensar, vai falar assim: quanto mais eu estou orando, mais coisas estão acontecendo. Quanto mais eu estou renunciando o pecado, mais tribulação está acontecendo, mais levante está tendo na minha vida. Mas quem diz que na hora que faz uma faxina na casa, você não tira tudo do lugar? Você vai limpar sua casa pelo meio? Então tem coisas que precisam ser mexidas. Então o Senhor às vezes vai desorganizar a sua vida inteira. Você vai achar que está tudo desorganizado, mas Ele está dando uma faxina, tirando aquela sujeirinha que está lá no cantinho, aonde você mesmo até esqueceu, mas Ele está vendo que está precisando tirar. Aleluia. Então às vezes vai mudar, vai fazer um reboliço na sua vida, mas no momento a qual Ele for colocando tudo no lugar, você vai entender e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Então que nós venhamos aprender com Jesus a cumprir a lei e, acima de tudo, termos misericórdia, termos fé, olhar para o próximo, para o faminto, para aquele que necessita, para o órfão, para a viúva, porque é isso que o Senhor quer da nossa vida. Nós olharmos para o próximo com amor, com gratidão, sermos gratos ao Senhor, mesmo pelas tribulações, porque com as tribulações nós estamos aprendendo a servir ao Senhor. Amém? E essa palavra foi a qual o Senhor ministrou ao meu coração. Eu espero que o Senhor venha falar mais ao coração de cada um aqui, em nome de Jesus, que ela venha dar frutos de arrependimento em nossas vidas todos os dias, porque eu necessito gerar frutos de arrependimento todos os dias. Eu creio que cada um de nós necessita disso. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Verdade é que tem coisa em nossas vidas que tem que ser removida. Aleluia, meu Deus. Tem coisas em nossas vidas que tem que ser mexida. Jesus, quando ele chega em Betânia, que Lázaro está morto, ele chega ali, aleluia, e pede ao povo: retire a pedra. Senhor, mas já cheira mal, retire a pedra. Tem coisas que tem que ser tirada das nossas vidas para que a novidade venha acontecer em nós. Glória a Deus. Aleluia. Tem coisa que precisa ser tirado para que chegue outras coisas. Amém? Amém. Então eu aprendo mais um pouquinho com essa palavra. Que tem coisas que necessitam de ser removidas das nossas vidas. Glória a Deus. Coloca sobre os seus pés. Aleluia. Vamos voltar para o nosso lar nessa noite abençoada em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado por esta palavra maravilhosa que foi apregoada nesta noite, neste lugar, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos louvores que foram entoados, Senhor, a Ti, pelas ministrações, Senhor. Obrigado pela abertura, meu Deus, do culto, pela palavra de meditação, Senhor, que abrira aqui a nossa irmã Maria Aparecida. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, meu Deus, que adentrou por essas portas adentro nessa noite.
Obrigado, meu Deus, por cada vida que aqui está, Senhor, pelas que já foram embora. Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado pela minha vida, pelo meu lar. Obrigado pela minha família. Obrigado por esta hora maravilhosa de estar na tua casa, Senhor, porque muitos queriam estar, Senhor, mas infelizmente estão em hospitais, em cadeias, doentes em leitos, ó Senhor, ou muitas vezes até trabalhando. Deus, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos dera, Senhor, meu Deus, de estar na tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome. Deus, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, e te peço, leva-nos em paz e em segurança para o nosso lar, nos livra do homem mau, do homem sanguinário, nos livra de desastre, de acidente, nos livra de tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor venha nos dar, meu Pai, uma noite abençoada, um resto de semana, meu Deus, seja da tua graça, da tua misericórdia, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja em nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diga amém. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Toda a igreja está abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória.